Hoje nós teremos uma live com a participação da UFADAB e a irmã Estela me pediu que eu pudesse estar trazendo uma breve meditação para os irmãos. E é engraçado porque eu sempre comento quando me dão uma oportunidade lá na igreja o quanto é difícil subir no púlpito e poder falar. Mas confesso para os irmãos que eu estou aqui sozinha do lado de cá e é difícil do mesmo jeito, meus irmãos. Mas agradecemos a Deus por essa oportunidade e quero compartilhar com os irmãos algo que o Senhor colocou no meu coração. Está no livro de Esther, no capítulo 2, versículo 15, que diz assim: Chegando, pois, a vez de Esther, filha de Abiail, tio de Mardoqueu, que a tomara por sua filha, para ir ao rei, coisa nenhuma pediu, senão que disse Hegai, eunuco do rei, guarda das mulheres, e alcançava Esther graça aos olhos de todos quanto a viam. Assim foi levada Esther ao rei Assuero, à casa real, no 10º mês, que é o mês de Tebete, no 7º ano do seu reinado. E o rei amou a Esther mais do que a todas as mulheres, e ela alcançou perante ele graça e benevolência mais do que todas as virgens, e pôs a coroa real na sua cabeça, e a fez rainha no lugar de Vasti. Vamos orar? Amado Deus, muito obrigada, Senhor, por esta oportunidade. Te pedimos, meu Pai, que o Senhor possa agora estar falando em cada coração, me usando, Senhor, como instrumento nas Tuas mãos. Abençoa, Senhor, cada vida que está ouvindo, Senhor, esta palavra, que o Senhor possa alcançar cada lar e cada coração. Sê conosco nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, o livro de Esther é uma história muito conhecida, né, que nos traz uma história linda, de uma mulher linda, com ensinamentos lindos para todos nós. Mas sempre que nós falamos de Esther, nós pensamos na rainha Esther, né, naquela jovem que foi escolhida para ser a rainha da Pérsia. Mas a verdade é que a vida de Esther começa bem antes disso. E não foi uma vida fácil, não foi um início fácil. Esther era uma jovem que viveu numa comunidade judaica num período de exílio na Babilônia. E além de estar longe da sua terra natal, morando com um povo que tinha cultura diferente da cultura dela, um povo que não adorava o seu Deus, era um povo pagão, Esther ainda tinha perdido seus pais quando criança. Ela era órfã, não tinha nem pai, nem mãe. E eu fico imaginando o quão difícil não foi esse início da vida de Esther. Todos nós, né, conhecemos pessoas que já perderam os pais e a gente sempre ouve eles contando isso com muita tristeza. Os irmãos conhecem o meu sogro, o pastor Edson, e ele perdeu a mãe dele com 9 anos de idade. E sempre que ele conta a história da mãe dele, de como foi, a gente vê o quão doído isso foi para ele, o quão difícil foi passar por tudo isso ainda tão novo, tão criança. E com certeza, meus irmãos, para Esther não foi diferente. Imagino que deve ter sido um período muito difícil. Ela estava longe da sua terra natal, sem os pais. Imagina quantas vezes Esther não precisou de um conselho dos pais, de um carinho, até mesmo de uma palavra de motivação, de uma ajuda, ou até mesmo aquele beijinho no machucado, né, que a gente dá nos nossos filhos. E Esther não tinha. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, o amor de Deus é tão grande para conosco que Ele não nos desampara. E Deus preparou para Esther Mordecai, para que pudesse estar cuidando dela. Era um tio que cuidou de Esther como se fosse filha. Ele ensinou Esther o caminho que ela deveria seguir. Ele aconselhou, ele esteve com ela o tempo todo do lado dela. E não é diferente conosco, meus irmãos. Nós vemos aqui que, apesar desse início tão difícil que foi para Esther, tudo isso estava no controle de Deus. Deus tinha um plano na vida de Esther. E esse início fazia parte do plano de Deus. E conosco também é assim. Às vezes passamos por momentos difíceis, momentos de solidão. Agora mesmo com esse isolamento, né, a gente vê tanta gente sozinha, tanta gente às vezes sem um amigo, sem um parente, passando por momentos realmente
de isolamento realmente, momentos sozinhos, mas o Senhor tem o controle de todas as coisas. O Senhor não perdeu o controle da sua vida. A gente passa por lutas sempre, temos dificuldades às vezes com falta de emprego, com doença, e às vezes a gente fica pensando, meu Deus, mas por que tudo isso? Mas meus irmãos, isso tudo faz parte do plano de Deus para a sua vida. Essa semana mesmo eu ouvi uma frase que eu gostei muito, que dizia assim: para este mundo Deus tem planos e não problemas. Nunca ocorre pânico no céu. E é exatamente isso. Deus tem planos para a sua vida. Ele não tem problema. O céu não está em pânico porque a sua vida está de cabeça para baixo. Quando a vida de Esther parecia estar de cabeça para baixo, o céu não estava em pânico por isso, porque Deus tinha planos para a vida de Esther. E Deus tem planos para a sua vida também. O céu não está em pânico. Pânico é coisa de ser humano, é coisa nossa, porque nós não conseguimos entender, não conseguimos enxergar lá na frente. Mas Deus tem tudo certinho. Ele tem plano para a sua vida e no final as coisas vão dar certo, porque é Deus quem está no controle da sua vida. Amém? Outra coisa que nós podemos aprender com Esther está aqui no versículo que nós lemos, e eu achei muito lindo porque diz assim: chegando, pois, a vez de Esther. Meus amados, Esther esperou chegar a vez dela. É engraçado porque haviam muitas moças, não era só Esther, né? Nós sabemos que a história conta que o rei deu um banquete, chamou a rainha Vasti para que pudesse dançar para os convidados, ela não quis, e o rei resolveu fazer um concurso de beleza para escolher a mais bonita para que fosse rainha no lugar de Vasti. Então eram muitas as moças que estavam participando deste concurso. E Esther, quando chegou a vez de se apresentar ao rei, Esther não saiu atropelando as outras moças, empurrando para chegar correndo na frente do rei. Ela esperou a vez dela. Olha como é que diz: chegando, pois, a vez de Esther. Nós devemos esperar no Senhor a nossa vez. A Bíblia conta a história de Abraão. Abraão era um homem fiel ao Senhor, um homem de fé, um homem que era chamado o amigo de Deus. E o Senhor fez uma promessa para Abraão. Ele disse que Abraão teria um filho e que Abraão seria pai de uma grande nação. Abraão creu? Creu. Ele era um homem de fé. Ele creu naquilo que o Senhor prometeu. Só que o tempo foi passando, a idade foi chegando e humanamente era impossível que Abraão viesse a ter filhos, né? Porque ele já estava com idade avançada, Sara também já tinha uma idade avançada e eles não tinham mais condições de ter filhos. E, apesar de crer na promessa do Senhor, eles resolveram o quê? Dar uma ajudinha, resolveram passar na frente de Deus, né? E Sara falou assim: ó, Abraão, tem ali minha escrava, você vai ter um filho com ela. E Abraão aceitou. E Abraão teve um filho com Agar. E hoje nós vemos a grande confusão que é no Oriente Médio. Quantas guerras, quantas lutas, quantas mortes têm ocorrido. Porque Abraão não quis esperar o tempo do Senhor. Abraão se adiantou. Não se adiante, meu irmão. Espera o tempo do Senhor. O tempo do Senhor é o melhor para as nossas vidas. Tem uma outra história que a Bíblia conta também sobre um outro homem que foi impaciente e não soube esperar o tempo, que é Saul. Saul, junto com o povo judeu, estava pelejando contra os filisteus. E a Bíblia diz que os filisteus se ajuntaram para pelejar contra Israel e começou o povo de Israel a ficar com medo e começou a se esconder por cavernas, nos montes, né? E aí, olha o que diz aqui a Bíblia. 1 Samuel, capítulo 13, a partir do versículo 8, diz assim: e esperou 7 dias até o tempo que Samuel determinara. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se espalhava dele. Então disse Saul: trazei-me aqui um holocausto e ofertas pacíficas.
e ofereceu um holocausto. E sucedeu que, acabando ele de oferecer o holocausto, eis que Samuel chegou, e Saul saiu ao encontro para o saudar. Então disse Samuel: Que fizeste? Disse Saul: Porquanto via que o povo se espalhava de mim, e tu não vias nos dias aprazados, e os filisteus já se tinham ajuntado em Miquimás, eu disse: Agora descerão os filisteus sobre mim a Gilgal, e ainda à face do Senhor não orei, e forcei-me e ofereci holocausto. Então disse Samuel a Saul: Agiste neciamente e não guardaste os mandamentos que o Senhor teu Deus te ordenou, porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Porém agora não subsistirá o teu reino. Já tem buscado o Senhor para si um homem, segundo o seu coração, e já lhe tem ordenado o Senhor que sejas chefe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Meus queridos, está aqui um péssimo exemplo daqueles que não sabem esperar. Por causa disso daqui, Saul perdeu o reinado dele para sempre. Olha o que disse Samuel aqui para ele: Agiste neciamente e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Por se apressar, por não saber esperar, Saul perdeu o reinado dele, um reinado que seria confirmado sobre Israel para sempre, e ele perdeu. Nós podemos muito bem escolher. Eu posso escolher esperar no Senhor, ou eu posso escolher tomar a frente, como fez Abraão, como fez Saul. Mas a Bíblia diz assim: esperei com paciência no Senhor. E é um ótimo conselho, meus queridos. Esperar com paciência no Senhor, porque Ele tem tempo certo para todas as coisas. Mesmo parecendo que está demorando, né? Eu sou muito ansiosa, eu acho que isso é de toda mulher, né? Essa ansiedade, essa pressa para que as coisas aconteçam logo, mas o tempo de Deus é o melhor. E quando eu estava meditando nessa palavra, eu até me lembrei de um hino que diz assim: eu sou péssima para cantar, meus irmãos, então eu não vou cantar, mas o hino diz assim: quanto tempo esperei, chegou a minha vez, sei que hoje é meu dia, Jesus está aqui. E quem sabe não é hoje o seu dia, né? Quem sabe não é hoje que o Senhor vai entregar a tua bênção. Se for hoje, glória a Deus por isso, agradeça ao Senhor e glorifique o nome dele. Mas se não é hoje, meu irmão, espera. Espera no Senhor, porque esse é o melhor caminho. Foi isso que Esther fez. Ela esperou a vez dela. E tem mais uma outra coisa que nós podemos aprender com Esther, que é a importância do jejum e da oração. Nós sabemos que Esther foi coroada rainha da Pérsia, ela estava numa posição privilegiada, ela podia pensar assim, né, pronto, agora já recebi minha bênção, tô aqui, tô tranquila, vou só aproveitar a vida. Só que, meus irmãos, a nossa vida, ela não é só de bênção, as bênçãos vêm, mas as lutas vêm também. E não tô aqui jogando praga, dizendo que vai vir luta, mas é o que diz a Bíblia. A Bíblia diz assim: neste mundo tereis aflições, então não tem para onde fugir. A gente vai ter vitória, vamos ter bênção, vamos, mas a luta vai vir de novo. Mesmo depois daquela vitória que o Senhor te deu, que alegrou o seu coração, vai passar um tempo e a luta vai vir de novo, porque é deste mundo. As aflições faz parte da nossa vida aqui neste mundo. E com Esther não foi diferente. Ela estava lá como rainha da Pérsia, era a preferida do rei, mas Amã resolveu que mataria todo o povo judeu. E aí, quando Mardoqueu ficou sabendo disso, olha o que ele disse para ela. Vamos ver aqui em Esther, capítulo 4, a partir do versículo 13, diz assim: Então disse Mardoqueu que tornassem a dizer a Esther: Não imagines em teu ânimo que escaparás na casa do rei, mais do que todos os outros judeus. Porque se de todo te calares neste tempo,
Socorro e livramento de outra parte virá para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe, se para tal tempo como este chegaste a este reino? Então disse Ester que tornassem a dizer a Mardoqueu: vai e ajunta todos os judeus que se acharem em Susã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia nem de noite. E eu e minhas moças também assim jejuaremos. E assim irei ter com o rei, ainda que não é segundo a lei, perecendo, pereço. Nós sabemos que, mesmo Ester sendo rainha, ela não tinha o direito de chegar na presença do rei sem ser convidada. Qualquer pessoa que chegasse na presença do rei sem ter sido convidado, ela seria morta, a não ser que o rei estendesse o cetro para essa pessoa. E quando Ester ficou sabendo que o povo ia ser morto, ela ficou com medo, porque ela mesma disse para Mardoqueu: mas já tem 30 dias que o rei não me chama, mais de 30 dias que o rei não me chama, o que eu vou fazer? E aí Mardoqueu vem com esse conselho para Ester: se você não for, socorro e livramento vai vir da parte de Deus, mas quem sabe não foi para isso que você foi escolhida rainha. E que ótimo conselho, né, meus queridos? É bom quando nós temos pessoas que estão do nosso lado, nos aconselhando de maneira sábia. Isso é uma bênção. E Ester viu que realmente era a hora dela agir, era a hora dela fazer alguma coisa. E nós vemos aqui que Ester era uma mulher bonita, era uma mulher inteligente e era uma mulher que era a preferida do rei. E ela poderia ter pensado que, quer saber, eu sou bonita mesmo, eu sou inteligente, o rei gosta de mim, eu vou chegar lá, vou falar com o rei e vou resolver a questão do povo judeu. Mas não, meus irmãos, Ester pediu ao povo que jejuasse por ela. E não só o povo que jejuasse, ela também jejuou junto com as suas moças. Muitas das vezes os problemas surgem na nossa vida e nós queremos resolver com as nossas próprias forças. Queremos resolver porque temos um bom emprego, queremos resolver porque somos inteligentes, ou somos espertos, ou sabemos algumas línguas que não seja somente o português, temos dinheiro, e a gente pensa que não, vou resolver de mim mesmo, né? Porque eu sou capaz, eu posso, eu consigo. Mas não é assim que nós cristãos resolvemos os nossos problemas. Os nossos problemas são resolvidos em Cristo. É nele que nós buscamos a solução dos nossos problemas. É através do jejum, é através da oração, é desse modo que nós alcançamos a vitória. O problema é que hoje em dia a gente vê que as pessoas não querem mais orar, né? Se tem um culto, um louvorzão, a igreja está cheia. Se tem uma palestra motivacional, a igreja está cheia. Mas quando a gente chama o povo para oração, meu Deus, como é difícil. É difícil orar, meus irmãos. O pastor sempre fala assim, né? Que oração é um exercício. E é verdade. Se a gente for, as pessoas que vão à academia, no início é difícil malhar, né? A gente chega todo dolorido e não quer saber de ir no dia seguinte porque o corpo está doendo. A oração é a mesma coisa. É difícil no início. Eu sempre ouço o pastor dizendo assim, quando a gente começa a orar, no início a gente ora 5 minutos, meu Deus do céu, a gente já orou pelo Brasil, pelo mundo, já resolvemos todos os problemas da humanidade em 5 minutos. Mas é um exercício, a gente vai orando, hoje 5 minutos, amanhã é 10, depois 15, quando vê a gente já está lá 1 hora orando. A gente tem que estar jejuando. Tudo isso são exercícios que nós temos que fazer, temos que praticar para conseguir alcançar a vitória. E foi isso que Ester fez. Ester levou o povo a orar junto com ela, a jejuar, para que ela pudesse chegar na presença do rei. Hoje em dia a gente vê que as pessoas investem demais em si mesmas, investem na carreira, investem na aparência, investe na família, não que seja errado, meus irmãos, não é errado, nós temos que investir na nossa família,
investir na nossa carreira, até mesmo na aparência, por que não? Mas o mais importante é investir o nosso tempo na oração e no jejum, porque é isso que vai nos garantir a vitória aqui nessa terra. E foi o que Esther fez. Esther convocou o povo a orar com ela, a jejuar com ela, e o que nós vemos no final é que Esther chegou à presença do rei, o rei recebeu Esther e disse que ela poderia pedir aquilo que ela quisesse. E Esther contou a história, contou sobre a perseguição que estava vindo sobre o povo judeu, e o rei deu ao povo judeu o direito de se defender. E Amã foi enforcado na própria forca que ele tinha preparado para Mardoqueu. Meus queridos, é uma história muito linda, onde nós aprendemos que Deus tem planos para as nossas vidas, aprendemos que devemos esperar o tempo de Deus e a buscar o Senhor em jejum e oração. E tem mais uma coisinha que a gente vê aqui no final da história. Quando o Senhor nos dá uma bênção, essa bênção não é para guardar só para a gente. Esther foi abençoada sendo rainha e ela não guardou essa bênção só para ela. Através do ato dela de chegar ao rei e pedir que ele livrasse o povo judeu, ela dividiu a bênção dela com todo o povo judeu. Quando o Senhor te dá uma bênção, meu irmão, divida a sua bênção com os outros irmãos. Deus se agrada disso. Deus se agrada quando nós compartilhamos com os irmãos aquilo que Ele nos deu. Amém? Nós vamos orar e que o Senhor possa falar melhor ao coração dos irmãos. Eu agradeço a irmã Estela por essa oportunidade e queria aproveitar aqui, já que nós falamos de oração e jejum, né? Que como Esther orou e jejuou, as irmãs da UFADAB estão numa campanha de oração. E eu sei que a campanha é das irmãs, mas nada impede que o jovem, que o adolescente, até mesmo que os irmãos participem conosco dessa campanha de oração. Essa campanha de oração é pelo Brasil, é pela cura daqueles que estão doentes, né, com o Covid-19. Se junte a nós em oração, procure a irmã Regiane, procure a irmã Fernanda, dê a ela o seu nome, esteja orando conosco, que tenho certeza que Deus vai fazer muito mais por você e pelo Brasil. Amém? Vamos orar? Amado Deus, muito obrigada, Senhor, por esta oportunidade. Obrigada, Senhor, por falar conosco. Te pedimos agora, meu Deus, que o Senhor possa estar visitando cada lar, cada família, que o Senhor possa estar derramando uma bênção especial na vida dos teus servos. Meu Deus, abençoa a nossa igreja, visita, Senhor, cada irmão neste momento. Ser conosco, muito obrigada, meu Deus, pelo teu amor, muito obrigada pela tua misericórdia, obrigada, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós, obrigada, Senhor, porque as nossas vidas estão nas tuas mãos e que o Senhor tem planos muito melhores para as nossas vidas. Ser conosco, esteja, Senhor, agora nos dando uma noite abençoada. Muito obrigada por tudo, em nome de Jesus. Amém. Audio